Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão relativamente ao tema da força eletromotriz. Isto é então inserido na disciplina de Física e Química do 11º ano. A questão consiste no seguinte: considera então uma espira circular cujo raio é exatamente igual a 3,5 cm e de resistência igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 ohms, que se encontra num campo magnético que é paralelo ao seu eixo. O campo magnético aumenta ao longo do tempo, como mostra aqui na figura 6, quer dizer, estamos aqui a tratar então a intensidade do campo magnético, aqui no gráfico, em função do tempo. Podem ver ali a variável B, que representa então a intensidade do campo, que vem em Tesla, e isto acontece, obviamente, em função do tempo. A questão consiste no seguinte: calcula então a intensidade da corrente induzida na espira no intervalo de tempo exatamente dos 0 aos 0,3 segundos. Quer dizer, esta é uma questão um bocado fora do vulgar, ok? Vocês aqui terão que calcular então a intensidade da corrente induzida. Quer dizer, mediante os dados que eu tenho, que são os dados relativamente à resistência, e se a pergunta cai exatamente na intensidade da corrente, eu vou então aplicar aqui a lei de... Ohm. Quer dizer, a lei de Ohm diz-me então que a intensidade da corrente é exatamente igual ao quociente entre a diferença de potencial e exatamente o valor da resistência. Onde esta intensidade vem exatamente em amperes, esta diferença de potencial, quer dizer, esta diferença de potencial estará então relacionada com a força, será equivalente à força eletromotriz, e cujas unidades serão em volts, e esta resistência obviamente vem em ohms. Agora a questão é esta, quer dizer, eu tenho a resistência, eu quero a intensidade, eu vou ter então que descobrir exatamente o valor desta diferença de potencial, que será então equivalente ao valor da força eletromotriz. Para calcularem a força eletromotriz, quer dizer, tem aquela forma, né, da força, quer dizer, isto é uma força elétrica induzida, será então dada pelo quociente entre o módulo, ou seja, o valor absoluto da variação de fluxo magnético, isto em função do intervalo de tempo. Ou seja, eu para determinar esta força eletromotriz terei então que fazer a variação do fluxo magnético em função do tempo. Importa saber que, obviamente, esta variação do fluxo magnético em módulo será exatamente dada pela diferença entre o fluxo magnético final menos o fluxo magnético inicial. Ok? Obviamente isto tratando esta ideia em módulo. Então para esse efeito eu vou calcular aqui estes dois fluxos. Quer dizer, o fluxo magnético, neste caso vou calcular o fluxo magnético final, que será obviamente final ao fim dos 0,3 segundos, será dado então pela expressão que é o produto entre o valor da intensidade do campo magnético vezes então a área da espira, vezes então o cosseno que eu vou chamar aqui de alfa, que é exatamente o ângulo que o campo magnético, quer dizer, o vetor do campo magnético faz então com um vetor perpendicular ao plano da espira. Importa então saber exatamente aqui, quer dizer, esta área, a intensidade aqui do campo eu vou ler no gráfico, esta área da espira eu tenho ali, peço aqui desculpa por esta situação, quer dizer, a área aqui da espira, eu tenho o raio, né, como a espira tem a forma circular, quer dizer, facilmente vou determinar a área, tenho que inspecionar então aqui o ângulo. Então vou perceber o que é que eles me dizem aqui no enunciado. Tem então uma espira circular de raio tal e resistência tal que se encontra num campo magnético que é paralelo ao seu eixo. Quer dizer, eu fazendo assim aqui o boneco, né, tem assim então uma espira circular. Quer dizer, o eixo da espira será assim este eixo perpendicular aqui à superfície. Isto aqui é assim o eixo da espira. E dizem-me então que o campo é exatamente paralelo aqui ao eixo. Então quer dizer, o campo há de atravessar assim a espira nesta forma, as linhas de campo. Quer dizer, este ângulo alfa será o ângulo entre o vetor do campo magnético e o vetor quer dizer, diretor aqui do plano da espira, que é exatamente perpendicular. Quer dizer, então aqui terei aqui o vetor normal à espira, e reparem que,
quer dizer, se o campo magnético é paralelo exatamente a este eixo e se o vetor campo magnético é tangente exatamente às linhas de campo, quer dizer que o vetor do campo há de ser assim. Há de ser assim. O que me quer dizer que neste caso o meu alfa é exatamente igual a 0 graus. Bem, sendo assim, posso então fazer aqui o cálculo do fluxo final. Quer dizer, sendo assim, o fluxo final será igual à intensidade do campo ao fim do tempo, né? Aqui ao fim dos 3 segundos, é uma questão de lerem assim aqui o gráfico, e teremos então o valor de 0,6 Tesla, e agora terei que multiplicar pela área da espira, ou seja, terei então que fazer aqui um cálculo auxiliar. Quer dizer, cuidado com estes pormenores, quer dizer, o raio está aqui em centímetros. Quer dizer, vocês aqui nestes cálculos terão de usar o sistema internacional, quer dizer, isto tem que vir, obviamente, esta área em metros quadrados. Então terei que passar o valor deste raio de centímetros para metros, quer dizer, e facilmente fica 0,035 metros. Sendo assim, vou fazer aqui um cálculo auxiliar e vou calcular a área da espira, que será exatamente π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 0,035 ao quadrado. Eu vou só fazer aqui este cálculo na calculadora, 0,035 ao quadrado vezes o valor de π, o que me dá então 3,95, quer dizer, isto é igual a 3,95 metros quadrados. Cuidado, não 3,95, peço desculpa. 3,95 vezes 10 levantado a menos 3 metros quadrados. Ok, agora é que está certo. Vou então introduzir aqui o valor da área, ou seja, isto fica vezes 3,95 vezes 10 levantado a menos 3, obviamente vezes o cosseno de 0 graus, onde o cosseno de 0 graus é simplesmente igual a 1. O que quer dizer que este valor do fluxo magnético final, e vou então aqui proceder ao cálculo, quer dizer 0,6, vou multiplicar então isto por 0,6, o que me dá então 2,3, quer dizer, isto o valor do fluxo final, será então 2,3 vezes 10 levantado a menos 3, obviamente, isto, as unidades do Sistema Internacional do Fluxo é exatamente Weber. Quer dizer, relativamente agora ao valor do fluxo inicial, ele é nulo porque, quer dizer, a intensidade aqui do campo no princípio do tempo é zero, né? Como exatamente a intensidade do campo aqui na fase inicial é zero, quer dizer, 0 vezes a área vezes vezes 1, quer dizer, vai dar 0. O meu fluxo inicial é exatamente igual a 0 Weber. Bem, visto isto, posso então agora, visto que tenho aqui o fluxo final e o fluxo inicial, posso então calcular o valor da força eletromotriz, e então o valor da força eletromotriz em módulo será então dado pelo módulo da variação de fluxo. Quer dizer, terei então aqui 2, quer dizer, será o módulo de 2,3 vezes 10 então levantado a menos 3, quer dizer, menos o fluxo inicial, que é 0, a dividir então pelo intervalo de tempo, que será igual a 0,3. Vou então calcular aqui o valor da força eletromotriz, será então exatamente igual. É uma questão de fazer aqui esta divisão, ou seja, dividir agora isto por 0,3, que é o meu tempo, e fica exatamente com, quer dizer, já fazendo aqui a divisão, o quociente na calculadora, isto dá-me então uma força eletromotriz de módulo igual a 7,7, quer dizer, a força eletromotriz vem em volts, ok? Bem, se tenho a força eletromotriz e esta força eletromotriz é aqui equivalente a esta diferença de potencial, estou agora finalmente em condições de calcular a intensidade da corrente, que será exatamente igual a esta diferença de potencial, que é dada pela força eletromotriz, ou seja, 7,7, a dividir então pela resistência, peço desculpa, cuja resistência é igual a 2. Esperem aí, peço aqui desculpa que eu cometi aqui, quer dizer, um erro, isto é 7,7, mas vezes
deixem-me só mudar aqui de cor, 7,7 vezes 10 levantado a menos 3, força eletromotriz vem em volts, ok? Peço aqui desculpa, esqueci-me aqui da base 10, o que quer dizer, transportando aqui, tenho então 7,7 vezes 10 levantado a menos 3, a dividir pela minha resistência. Agora sim vou então aqui pegar na resistência, que é exatamente 2,5 vezes 10 levantado a menos 3 ohms. Quer dizer, teria então aqui 2,5 vezes 10 levantado a menos 3. O que isto é então equivalente a dizer que a minha intensidade da corrente induzida é exatamente igual. Quer dizer, aqui as bases 10 anulam-se uma à outra e fica exatamente com um cálculo simples, que é 7,7 a dividir por 2,5, o que me dá exatamente igual a 3,1. Intensidade em corrente vem então em amperes e teremos então aqui o exercício resolvido. Quer dizer, este é um exercício que retoma aqui um bocado a lei de Ohm, de forma a determinarem a intensidade da corrente induzida. Raramente aparece esta ideia, mas quer dizer, poderá aparecer claramente, né? Isto é uma lei que vocês devem saber e neste caso para este problema teriam mesmo de aplicar. Esta diferença potencial, aqui quando vocês têm uma corrente induzida, esta diferença potencial é dada exatamente pelo valor da força eletromotriz induzida. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução para este problema. Espero que tenham percebido exatamente a resolução. Também alguma questão podem então colocar nos comentários no YouTube. Sintam-se mesmo à vontade para esse efeito. Vá, desde já então um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Ok?